O 30º médico saiu do quarto com o mesmo rosto abatido dos 29 anteriores, mas havia algo diferente naquele último olhar. Não era apenas cansaço. Não era apenas frustração. Era rendição. Uma rendição silenciosa, profissional, quase elegante na superfície, mas impossível de esconder de quem já estava à beira do colapso. Ele fechou a porta devagar atrás de si, apertou os lábios como se ainda procurasse uma frase menos cruel para dizer, e então baixou a cabeça. No mesmo instante, o choro do bebê voltou a rasgar a casa inteira como uma lâmina afiada atravessando o silêncio. Era um som fino, contínuo, desesperado. Um som que não parecia sair apenas da garganta de uma criança, mas de algum lugar mais fundo, mais sombrio, como se o próprio corpo daquele bebê pequeno estivesse gritando contra o mundo. O choro atravessava paredes, subia pelas escadas, se espalhava pelos corredores, parecia vibrar dentro dos ossos de quem o escutava. Já fazia semanas que aquele som tinha deixado de ser apenas um incômodo. Agora era a respiração da casa, o pulso daquela mansão enorme. O sinal constante de que alguma coisa estava profundamente errada e ninguém, absolutamente ninguém, sabia como resolver. No meio do corredor, o pai permaneceu imóvel por alguns segundos, as mãos apoiadas na cintura, o peito subindo e descendo de forma irregular. Era um homem acostumado a resolver tudo. Tinha construído impérios, encerrado negociações milionárias em poucas horas, tomado decisões que mudavam destinos inteiros com a firmeza de quem nunca teve o luxo de hesitar. Mas ali, diante do choro do próprio filho, ele era apenas um homem derrotado. Os olhos estavam vermelhos, a barba já não era feita com o mesmo cuidado dos dias normais, a camisa cara amarrotada como se tivesse sido vestida e dormida por dias seguidos. O dinheiro ainda estava ali, espalhado em cada detalhe daquela casa, nos mármores importados, nas obras nas paredes, nos lustres que agora pareciam inúteis demais. Mas o poder tinha evaporado. Nada daquilo conseguia fazer um bebê parar de sofrer. A mãe estava sentada no chão do quarto, encostada na lateral da cama, com o filho nos braços e a expressão de quem tinha atravessado a linha entre o medo e o esgotamento. Os olhos inchados já não tinham a força de produzir o mesmo desespero de antes. Havia ali algo mais perigoso do que o pânico. Havia vazio. Ela balançava o corpo num ritmo automático, para frente e para trás, como se o próprio instinto materno tivesse se reduzido a um movimento repetido, desesperado, sem garantia de consolo. Murmurava seus baixos, quase inaudíveis, mas nada parecia alcançar o bebê. Ele continuava tenso, rígido, o rostinho avermelhado, os punhos fechados com força, as pernas encolhidas, como se até o ar tocando sua pele fosse agressivo demais. Sobre a mesa ao lado da cama, uma verdadeira guerra tinha sido travada e perdida. Frascos de remédios importados, seringas, colheres dosadoras, receitas dobradas às pressas, exames espalhados em pilhas que já ninguém conseguia organizar, nomes de especialistas escritos em cartões de clínicas renomadas, mensagens no celular com recomendações urgentes, vídeos salvos, protocolos, hipóteses, diagnósticos provisórios, refluxo severo, cólicas anormais, hipersensibilidade extrema, distúrbio neurológico raro, reação a estímulos, algo genético ainda não identificado. Cada médico tinha chegado com palavras difíceis, semblante firme, promessas técnicas e a tranquilidade ensaiada de quem parecia saber mais do que todos os outros. E cada um, sem exceção, tinha ido embora deixando para trás o mesmo resultado. O bebê continuava chorando. No início, ainda houve esperança. Quando o primeiro médico falhou, chamaram o segundo. Quando o segundo não conseguiu, ligaram para o terceiro. Depois vieram especialistas de outras cidades, pediatras renomados, neurologistas infantis, gastroenterologistas, consultores do sono, profissionais recomendados por empresários, políticos, famílias tradicionais. O pai pagava tudo sem perguntar preço. Queria resultado. Queria solução. Queria silêncio. Queria ver o filho respirando sem dor. Mas o que recebeu em troca foi uma sequência interminável de tentativas frustradas, doses ajustadas, exames inconclusivos e orientações contraditórias. Quanto mais caras eram as consultas, mais sofisticadas ficavam as explicações e mais absurdo parecia o fato de que ninguém conseguia fazer aquela criança descansar. A casa inteira tinha adoecido junto com o bebê.
Os funcionários andavam em passos leves demais. As portas eram fechadas com cuidado excessivo. O cozinheiro já não sabia mais o que preparar porque ninguém comia direito. A governanta cochichava ordens pelos corredores. Os seguranças na entrada trocavam olhares discretos quando ouviam o choro atravessar a madrugada inteira. As luzes viviam acesas em horários errados. O relógio da sala parecia parado. As madrugadas tinham se transformado em um território sem começo nem fim, um lugar onde o cansaço deformava o tempo e fazia qualquer minuto parecer uma hora. O pai entrou no quarto mais uma vez e encontrou o médico ainda parado perto da porta, sem coragem de ir embora de imediato. O homem respirou fundo antes de dizer, num tom mais baixo do que o normal, que talvez fosse preciso aceitar que alguns casos levavam tempo, que talvez a resposta ainda não estivesse clara, que talvez fosse necessário insistir em novos exames. Novos exames. A frase caiu no ambiente como uma ofensa. A mãe fechou os olhos por um segundo, segurando o bebê com mais força, enquanto o pai sentiu algo feroz e impotente crescer dentro do peito. Quanto tempo mais aquele filho teria que chorar para que alguém admitisse que estava perdido? Quantos exames ainda seriam feitos enquanto aquela criança pequena parecia se apagar um pouco mais a cada dia? O médico tentou manter a postura, mas sua voz não carregava autoridade, apenas distância. Disse que voltaria a falar com colegas, que poderia rever os resultados, que havia caminhos a explorar. Caminhos! O pai quase riu, mas o som morreu antes de sair. Ele já tinha ouvido aquilo vezes demais. A mãe nem sequer olhou para o homem. Continuou fitando o bebê como se cada segundo exigisse vigilância total. Quando a porta finalmente se fechou e os passos do médico desapareceram pelo corredor, algo pesado caiu sobre aquela casa. Não foi paz. Não foi alívio. Foi o tipo de silêncio que vem quando até a esperança começa a sair pela porta. E, no entanto, no meio daquela ruína, havia alguém vendo tudo. Alguém que passava despercebido entre a pressa dos especialistas, entre os pagamentos urgentes, entre as ordens curtas e as noites mal dormidas. Alguém que chegava cedo, recolhia os lenços jogados pelos cantos, limpava as xícaras de café esquecidas, organizava superfícies cobertas de papel e remédio, e ouvia aquele choro atravessar a casa inteira sem jamais comentar nada. A faxineira trabalhava em silêncio, como sempre, cabeça baixa, mãos rápidas. Presença discreta, quase invisível, mas os olhos dela viam. Viavam o momento exato em que o bebê se enrijecia quando alguém o pegava com pressa. Viavam como o choro piorava quando a luz do quarto era acesa de repente. Viavam como os braços da mãe já tremiam de exaustão antes mesmo de o dia terminar. Viavam como os médicos tocavam naquela criança como quem procura um defeito, não como quem tenta escutar um sofrimento. E, acima de tudo, viavam algo que ninguém ali parecia perceber. Havia um padrão no desespero daquele bebê. Um padrão fino, quase invisível. Mas ele existia. Naquela manhã, enquanto o 30º médico deixava a mansão derrotado e o choro voltava a preencher o ar como um aviso sombrio de que nada tinha mudado, a faxineira parou por um segundo no corredor, com um pano ainda úmido entre as mãos. Ela virou o rosto na direção do quarto e ficou imóvel. O som da criança ecoou mais uma vez pela casa inteira. O pai encostou a testa na parede. A mãe chorava em silêncio no chão. E naquele instante, no coração de uma família rica demais para admitir que estava perdida, algo começou a mudar de lugar. Não do lado dos médicos, não do lado do dinheiro, não do lado da autoridade, mas do lado de que ninguém estava olhando. A casa acordou no dia seguinte exatamente como tinha adormecido, se é que alguém ali realmente tinha conseguido dormir. O choro não tinha cessado durante a noite. Ele apenas mudava de intensidade, como uma tempestade que nunca vai embora, apenas alterna entre rajadas mais fortes e momentos de aparente calma que duram pouco demais para trazer qualquer alívio real. O bebê continuava preso naquele ciclo exaustivo, como se estivesse lutando contra algo invisível que ninguém conseguia tocar, entender ou interromper. O pai desceu as escadas com passos lentos, carregando no corpo o peso de mais uma madrugada fracassada. O relógio marcava pouco depois das 7 da manhã, mas para ele o tempo já não obedecia mais a uma lógica comum. Não havia diferença clara entre noite e dia. Tudo parecia um único bloco contínuo de cansaço, decisões frustradas e tentativas que não levavam a lugar algum.
Ele parou na metade da escada por um segundo, fechou os olhos e tentou se lembrar de como era o som da casa antes de tudo aquilo começar. Não conseguiu. O choro do bebê já tinha ocupado todos os espaços da memória recente. Na cozinha, o café estava pronto, mas frio. Ninguém tinha voltado para terminá-lo. As xícaras estavam espalhadas sobre a bancada, algumas pela metade, outras esquecidas completamente. Havia pratos intocados, pão endurecido, restos de uma rotina que tentava se manter normal, mas que claramente já tinha falhado. A governanta falava baixo com a cozinheira, quase sussurrando, como se o simples ato de levar a voz pudesse piorar ainda mais a situação. Quando o pai entrou, ambas se calaram imediatamente. Ele percebeu, mas não disse nada. Já não tinha energia para lidar com constrangimentos pequenos. O choro ecoou mais uma vez, mais alto, mais agudo, atravessando o ambiente como um alerta constante de que tudo ainda estava fora de controle. O pai apertou a borda da mesa com força, os dedos pressionando a madeira até ficarem brancos. Por um segundo, sentiu uma vontade quase irracional de sair correndo dali, de ir para qualquer lugar onde aquele som não existisse. Mas não havia para onde fugir. O problema estava ali, dentro da própria casa, dentro da própria vida. Foi então que ela entrou. A faxineira surgiu pela porta lateral da cozinha, como fazia todas as manhãs, sem chamar atenção, sem alterar o ritmo do ambiente. Vestia o uniforme simples de sempre, o cabelo preso de forma prática, o rosto sem maquiagem, marcado por uma expressão neutra que não revelava pressa nem preocupação exagerada. Ela cumprimentou com um aceno discreto, quase automático, e seguiu em direção à pia, começando o trabalho como se aquele fosse apenas mais um dia comum. Mas não era. Ela recolheu as xícaras com movimentos precisos, enxugou a bancada, organizou os objetos espalhados com uma eficiência silenciosa que contrastava com o caos emocional da casa. Não fazia perguntas. Nunca fazia. Não comentava sobre o choro, não oferecia opiniões, não tentava participar. Era como se entendesse, desde o início, que aquele não era um espaço onde sua voz fosse esperada. E, ainda assim, ela estava ali todos os dias, vendo tudo. Enquanto lavava uma das xícaras, o choro do bebê atravessou a casa novamente, mais forte do que antes. Desta vez, houve um detalhe quase imperceptível que fez com que ela parasse por um segundo. Não foi o volume. Não foi o desespero. Foi a forma. Um leve tremor na intensidade, uma variação curta, mas diferente. Ela ergueu o olhar na direção do corredor. Ficou imóvel por um instante, como se estivesse tentando escutar algo além do som óbvio. Naquele mesmo momento, a mãe apareceu na porta da cozinha, com o bebê nos braços. O rosto estava ainda mais cansado do que no dia anterior. Os olhos fundos, o cabelo preso de qualquer jeito, a postura de quem já não conseguia manter o próprio corpo ereto por muito tempo. O bebê chorava com o mesmo desespero, o corpo rígido, as mãos cerradas, a respiração irregular. A mãe caminhava de um lado para o outro, sem direção clara, apenas tentando fazer algo, qualquer coisa, que pudesse aliviar aquele sofrimento. A faxineira observou em silêncio, não de forma curiosa, não de forma invasiva, mas com uma atenção diferente. Os olhos dela não estavam apenas vendo a cena, estavam analisando, absorvendo detalhes, registrando pequenas reações que passavam despercebidas para todos os outros. O modo como a luz da cozinha batia no rosto do bebê, o reflexo nos olhos, a forma como o corpo dele se contraía ainda mais quando a mãe mudava de posição com rapidez. O som do choro, que variava levemente dependendo do ambiente. A mãe tentou apoiar o bebê sobre o ombro, balançou com mais força, depois tentou sentar, depois levantou novamente. Nada mudava. O choro continuava constante, cortante, como se cada tentativa de conforto fosse, na verdade, mais um estímulo que piorava a situação. O pai observava de longe, sem saber se aproximava ou se deixava espaço. Qualquer decisão parecia errada. A faxineira secou as mãos lentamente e deu um passo discreto para o lado, abrindo espaço, como se estivesse apenas evitando atrapalhar, mas continuava olhando. E naquele olhar havia algo que não era comum. Não era julgamento, não era pena, era reconhecimento. Ela já tinha visto aquilo antes. Não naquela casa, não naquele contexto de luxo e urgência médica, mas em outro lugar, muito diferente.
Um lugar onde não havia médicos disponíveis a qualquer momento. Onde não existiam exames caros nem diagnósticos sofisticados. Um lugar onde o conhecimento não vinha de livros, mas de repetição, de tentativa, de erro, de observação contínua. Um lugar onde cuidar não era uma escolha, mas uma necessidade diária de sobrevivência. Ela voltou para a pia e continuou o trabalho, mas agora cada som do choro parecia sonar algo dentro dela. Uma memória antiga, um padrão conhecido, um tipo específico de desconforto que não se resolvia com pressa, nem com força, nem com insistência. Ela apertou levemente os lábios, como se estivesse tentando conter um pensamento que ainda não tinha forma completa. Na sala ao lado, o pai atendia mais uma ligação. Outro especialista, outra recomendação, outra tentativa. A voz dele era firme, mas carregava um cansaço que não dava mais para esconder. Prometeu novos exames, novos testes, novas possibilidades. Quando desligou, ficou parado por alguns segundos olhando para o nada, como se estivesse tentando se convencer de que ainda havia algo a fazer. Na cozinha, a mãe já não conseguia conter as lágrimas. Elas caíam silenciosas, sem soluços, sem explosão. Apenas escorriam, uma após a outra, enquanto o bebê continuava chorando sem parar. A faxineira olhou novamente. Desta vez, o olhar demorou um pouco mais. Não havia mais dúvida ali. Havia decisão se formando, mas ainda havia limite. Ela sabia exatamente qual era o seu lugar naquela casa. Sabia o peso das hierarquias invisíveis. Sabia que não era médica, não era da família, não era alguém cuja opinião seria recebida com facilidade. Sabia que um único passo fora da linha poderia custar o emprego, o sustento, talvez até a própria dignidade. E, ainda assim, havia algo mais forte crescendo dentro dela, porque aquele choro não era apenas alto, era familiar, e quanto mais o tempo passava, mais difícil se tornava fingir que ela não sabia disso. O dia avançou sem trazer nenhuma mudança real, apenas mais do mesmo. Mais choro, mais tentativas, mais desgaste. O tempo parecia girar em círculos dentro daquela casa, como se cada hora fosse uma repetição da anterior, apenas um pouco mais pesada, um pouco mais difícil de suportar. O bebê não parava, nem por minutos completos. Havia pausas curtas, quase ilusórias, seguidas por novos picos de desespero ainda mais intensos, como se o corpo pequeno estivesse acumulando tensão antes de liberá-la de uma vez. No quarto, o ar estava denso. As cortinas permaneciam entreabertas, deixando entrar uma luz difusa que não era forte o suficiente para iluminar, nem fraca o bastante para acalmar. A mãe continuava ali, já sem noção de quanto tempo tinha passado naquela mesma posição. O corpo doía, os braços tremiam, a mente parecia distante, funcionando apenas no automático. Ela já não tentava técnicas novas, apenas repetia o que restava de energia, como alguém que se agarra a um gesto simples porque não tem mais força para pensar em outra coisa. O bebê chorava com uma intensidade que já não era apenas sonora, era física. Cada grito parecia exigir esforço total, como se o corpo inteiro estivesse envolvido naquele ato de sofrimento. O rosto vermelho, a respiração irregular, o pequeno peito subindo rápido demais, como se o ar nunca fosse suficiente. Era impossível olhar para aquela cena e não sentir que algo estava errado em um nível profundo, algo que nenhum exame tinha conseguido explicar. O pai entrou no quarto novamente, mas desta vez não disse nada. Ficou parado perto da porta, observando, como se estivesse assistindo a uma situação que já não sabia como alterar. Havia um limite claro no que ele conseguia fazer, e esse limite tinha sido ultrapassado há dias. Ele caminhou até a janela, abriu um pouco mais a cortina, depois fechou novamente, como se nem mesmo Lu soubesse qual era o papel certo naquele ambiente. A mãe tentou passar o bebê para ele, mas ele hesitou por um segundo, não por falta de vontade, mas por medo. Medo de não conseguir ajudar, medo de piorar. Ainda assim, estendeu os braços, recebeu o filho com cuidado. O choro continuou. Nenhuma mudança. Ele tentou embalar com movimentos lentos, depois um pouco mais firmes, depois mais rápidos. Nada funcionava. O bebê parecia reagir a tudo da mesma forma, como se qualquer tentativa de consolo fosse apenas mais um estímulo que aumentava o desconforto. Na sala, mais um médico aguardava.
Tinha chegado há poucos minutos, chamado de última hora após uma recomendação urgente. Era jovem, mas já carregava no olhar a mesma confiança que os outros tinham exibido antes dele. Ao entrar no quarto, tentou manter a postura firme, avaliando rapidamente a situação, observando os movimentos, escutando o choro. Fez perguntas técnicas, pediu histórico, analisou os exames já realizados. Tudo parecia dentro do esperado e, ao mesmo tempo, completamente fora do controle. Ele sugeriu uma nova abordagem: ajuste de medicação, alteração de rotina, redução de estímulos. Palavras que já tinham sido repetidas tantas vezes que começaram a perder o sentido. A mãe ouviu sem realmente escutar. O pai assentiu sem realmente acreditar. Era mais uma tentativa, mais um ciclo prestes a se repetir. Enquanto isso, na cozinha, a faxineira continuava trabalhando, mas já não era o mesmo tipo de trabalho. Cada som que vinha do quarto atravessava o corpo dela de forma diferente. Não era apenas ruído, era informação, era padrão, era memória. Ela parou por um instante, apoiou as mãos na bancada e fechou os olhos. Tentava organizar aquilo dentro da própria mente, como se estivesse juntando peças que ainda não se encaixavam completamente, mas que estavam perigosamente próximas de formar uma resposta. Ela lembrava de outros bebês, de outros choros, de outras casas, muito menores, muito mais simples, onde o desespero também existia, mas não vinha acompanhado de tantos recursos. Lembrava de mãos experientes que não tinham diplomas, mas tinham tempo, repetição e uma atenção quase instintiva ao comportamento de cada criança. Lembrava de como, às vezes, a solução não estava em fazer mais, mas em fazer menos. Não em insistir, mas em mudar completamente o tipo de estímulo. Ela abriu os olhos e olhou novamente na direção do corredor. O choro continuava, mas agora, para ela, não era mais apenas um sinal de dor. Era um pedido específico, um tipo de desconforto que tinha uma lógica própria, um padrão que não era aleatório. E quanto mais ela escutava, mais claro aquilo se tornava. No quarto, o médico tentava mais uma abordagem. Pediu para diminuir a luz, depois sugeriu aumentar um pouco, testando reações. Pediu silêncio absoluto, depois tentou sons suaves. Cada tentativa era feita com intenção, com base em conhecimento, mas nenhuma delas produzia efeito real. O bebê continuava reagindo da mesma forma, como se tudo fosse excessivo demais. O pai começou a perder a paciência, não de forma explosiva, mas interna. Um tipo de desgaste que não se manifesta em gritos, mas em desistência. Ele passou a mão pelo rosto, respirou fundo e se afastou um pouco, deixando o médico e a mãe próximos do bebê. Não queria atrapalhar, mas também já não acreditava completamente que aquilo levaria a algum resultado diferente. A mãe, por sua vez, já não tinha forças para reagir emocionalmente. Apenas seguia as orientações, tentando, ajustando, repetindo, mesmo sem ver mudança. Era como se estivesse presa dentro de um ciclo onde fazer algo era melhor do que não fazer nada, mesmo quando esse algo não funcionava. Na cozinha, a faxineira deu um passo em direção ao corredor. Parou, olhou para as próprias mãos, voltou um pouco, respirou fundo. Havia uma linha invisível ali, uma fronteira clara entre o que era permitido e o que não era, entre observar e intervir, entre existir naquele espaço e ocupar um lugar que nunca tinha sido dado a ela. E atravessar essa linha não era simples. Não era apenas uma decisão prática. Era um risco real. Mas havia algo maior do que isso. O choro aumentou novamente. Mais alto, mais desesperado, mais urgente. E naquele momento, algo dentro dela deixou de ser dúvida. Virou certeza. Não uma certeza teórica, não baseada em estudos, mas uma certeza construída ao longo de anos, de observação silenciosa, de aprendizado sem reconhecimento, de experiências que nunca tinham sido registradas em lugar nenhum além da própria memória. Ela sabia que aquele bebê não precisava de mais estímulo, sabia que não precisava de mais tentativa, sabia que, na verdade, estava recebendo estímulo demais, e sabia, principalmente, que se ninguém fizesse algo diferente, aquele ciclo não iria parar. No quarto, o médico começava a preparar mais uma orientação. Na sala, o telefone tocava novamente.
Na cozinha, a água escorria da torneira aberta, esquecida. E no meio de tudo aquilo, a faxineira deu mais um passo. Desta vez, sem recuar. Ela atravessou o corredor com passos firmes, mas silenciosos. Não havia pressa nos movimentos, mas também não havia hesitação. Era como se cada passo tivesse sido decidido muito antes daquele momento, mesmo que só agora estivesse sendo executado. O choro do bebê parecia mais alto conforme ela se aproximava do quarto, não porque realmente aumentasse, mas porque agora ela estava indo em direção a ele, como quem finalmente aceita ouvir o que aquele som vinha tentando dizer desde o início. A porta estava entreaberta. Lá dentro, o cenário era o mesmo, mas a tensão parecia ainda mais densa. O médico falava algo sobre ajustar a dosagem. A mãe tentava posicionar o bebê de outra forma, e o pai observava, com o olhar perdido entre a esperança e a descrença. Ninguém percebeu quando ela entrou. Até que perceberam. Ela não pediu licença. Não anunciou presença. Apenas se aproximou. O movimento foi simples, mas carregado de um peso que ninguém ali conseguiu compreender imediatamente. Ela estendeu os braços e, com uma naturalidade desconcertante, pegou o bebê antes que qualquer um pudesse reagir. O gesto não foi brusco, nem apressado. Foi firme, seguro, como alguém que sabia exatamente onde colocar as mãos, como apoiar o corpo pequeno, como sustentar a cabeça frágil sem causar desconforto. O choro continuava, alto, cortante, mas havia algo diferente na forma como ela segurava aquela criança. A mãe abriu a boca para dizer algo, mas a voz não saiu. O pai deu um passo à frente, confuso, como se estivesse tentando entender se aquilo era real ou apenas mais um momento de exaustão distorcendo a percepção. O médico franziu a testa imediatamente, já preparando uma reação, já avaliando o que estava acontecendo fora de qualquer protocolo. Ela não explicou, não justificou, não pediu permissão. Apenas virou o corpo e começou a caminhar. Cada passo ecoava no silêncio pesado do quarto. A mãe se levantou rapidamente, o coração acelerado, o corpo reagindo mais rápido do que a mente. O pai seguiu logo atrás, ainda sem conseguir formular uma frase completa. O médico veio em seguida, o olhar já carregado de alerta, pronto para intervir a qualquer momento. Ela entrou na cozinha. O som da torneira aberta ainda ecoava suavemente, a água escorrendo contínua, esquecida desde o momento em que ela havia parado o trabalho. Ela ajustou a temperatura com um gesto preciso, testando com a mão, esperando o ponto exato. Nem quente demais, nem fria. Morna, exatamente morna. O bebê ainda chorava, mas agora havia um segundo de pausa entre um grito e outro. Pequeno demais para ser notado por qualquer um, exceto por ela. O pai parou na entrada da cozinha. O médico avançou um pouco mais, já abrindo a boca para interromper, para questionar, para impor algum tipo de controle sobre aquela situação que claramente fugia de qualquer padrão aceitável. Mas antes que qualquer palavra pudesse sair, ela fez. Com cuidado absoluto, posicionou o bebê sob a água. O tempo parou. Não de forma simbólica. Parou de verdade. O choro cessou. Não diminuiu. Não reduziu. Parou. Como se alguém tivesse desligado um interruptor invisível que ninguém sabia que existia. O corpo pequeno, antes rígido, começou a relaxar lentamente. Os punhos se abriram. As pernas deixaram de se contrair com força. A respiração, que vinha irregular e ofegante, começou a encontrar um ritmo mais profundo, mais estável. O rosto, ainda vermelho, perdeu parte da tensão. E pela primeira vez desde que aquele bebê tinha chegado naquela casa, havia silêncio. Um silêncio real, pesado, inesperado. O tipo de silêncio que não traz apenas ausência de som, mas presença de algo novo. A mãe levou a mão à boca, os olhos se enchendo de lágrimas instantaneamente, não de desespero, mas de incredulidade. O pai não se moveu. Ficou completamente imóvel, como se qualquer gesto pudesse quebrar aquele momento. O médico congelou no meio do caminho, a mente tentando encontrar uma explicação rápida, lógica, segura. Mas não havia explicação pronta. Apenas realidade. A água escorria suavemente pelo corpo do bebê, criando um som leve, constante, quase hipnótico. Ela segurava a criança com firmeza e cuidado, guiando o fluxo da água com movimentos lentos, contínuos, sem pressa, sem interrupções. Não havia tensão no gesto. Não havia dúvida. Era simples.
E justamente por isso, parecia impossível. O médico reagiu. Deu um passo à frente. A voz saiu mais alta do que pretendia, carregada de urgência, de autoridade, de uma necessidade quase automática de retomar o controle. Isso é perigoso. A frase cortou o ar. Tire esse bebê daí agora. O pai não respondeu. A mãe também não. Ambos estavam presos na mesma cena, incapazes de ignorar o que estavam vendo. O bebê não apenas tinha parado de chorar. Ele parecia confortável, seguro, como se estivesse, pela primeira vez, em um lugar onde o mundo não o agredia. O médico avançou mais um passo. Já estendia os braços, pronto para intervir. Mas então ela falou. A voz saiu baixa. Calma, firme. Só mais um minuto. A frase ficou suspensa no ar. 1 minuto. Depois de semanas de sofrimento. Depois de 30 médicos. Depois de exames, remédios, diagnósticos. 1 minuto. O médico hesitou. Não porque concordasse, mas porque, pela primeira vez desde que tinha entrado naquela casa, ele não tinha certeza absoluta. O pai percebeu. Percebeu a dúvida. Percebeu a quebra. E, naquele instante, algo mudou dentro dele. Ele levantou a mão, um gesto pequeno, mas suficiente. Espera. A palavra saiu rouca, cansada, mas carregada de algo novo. Confiança, não na medicina, não nos protocolos, mas no que estava diante dos seus olhos. O médico parou, contra a própria lógica, contra o próprio treinamento, contra anos de certeza construída, e olhou, de verdade. O bebê permanecia tranquilo, a respiração estável, o corpo relaxado, nenhum sinal de sofrimento, nenhum sinal de perigo, apenas calma. E aquela calma era mais perturbadora do que qualquer choro, porque significava que algo ali estava funcionando, algo que não deveria funcionar. A água continuava escorrendo, o silêncio continuava intacto, e no centro de tudo aquilo, uma verdade começava a se formar, lenta, inevitável. Talvez, pela primeira vez, ninguém naquela casa soubesse exatamente o que estava acontecendo, mas todos sabiam de uma coisa. Nada daquilo podia mais ser ignorado. O silêncio permaneceu na cozinha por mais tempo do que qualquer um ali estava preparado para suportar. Não era apenas a ausência do choro. Era o peso do que aquilo significava. O médico ainda estava parado, com os braços meio estendidos, como se tivesse sido interrompido no meio de um movimento que agora já não fazia mais sentido completar. O pai não piscava. A mãe respirava com cuidado, como se até o ar pudesse quebrar aquele momento. O bebê continuava tranquilo. Não havia tensão no corpo. Não havia rigidez. Não havia aquele choro que, até minutos atrás, parecia impossível de interromper. A água escorria com suavidade, criando um som constante, quase hipnótico, que preenchia o ambiente de uma forma completamente diferente do caos anterior. Era um som simples, comum, mas ali, naquele contexto, tinha o peso de uma revelação. O médico foi o primeiro a se mover. Baixou lentamente os braços. Deu um passo para trás. A expressão no rosto já não era de autoridade. Era de conflito. Um conflito interno, silencioso, entre tudo que ele sabia e tudo que estava vendo. Ele limpou a garganta, como se estivesse tentando reorganizar a própria voz antes de falar. Isso não explica o quadro geral. A frase saiu automática, quase defensiva, mas já não tinha a mesma força. O pai virou o rosto lentamente em direção a ele. Não disse nada, mas o olhar dizia tudo. Explica isso então. O médico abriu a boca, pronto para responder. Não conseguiu, porque não havia resposta pronta. Tudo o que ele tinha aprendido, todos os protocolos, todas as referências, nada ali encaixava com aquela cena. Um bebê que chorava sem parar por semanas, que não respondia a nenhuma intervenção, que parecia reagir a tudo como uma agressão, agora estava calmo. Apenas porque alguém tinha mudado a forma de tocá-lo, de expô-lo ao ambiente, de conduzir aquele momento. Simples demais. Simples demais para ser ignorado. Simples demais para ser confortável. A mãe deu um passo à frente, os olhos ainda fixos no bebê. Tocou de leve o braço da faxineira, como se pedisse permissão para se aproximar mais, para entender melhor, para não perder aquele estado que parecia tão frágil. Ele está bem.
A voz saiu baixa, quebrada, mas carregada de algo que não aparecia há dias. Esperança. A faxineira não respondeu imediatamente. Apenas continuou o movimento. Ajustava a água com cuidado. Mantinha o fluxo constante. Protegia o rosto do bebê com a mão. O corpo dela não demonstrava tensão. Era como se aquilo fosse natural. Como se não estivesse improvisando. Como se já tivesse feito aquilo muitas vezes antes. E era exatamente isso que incomodava. O médico percebeu. Franziu a testa. Aproximou-se novamente, mas desta vez sem pressa. Sem autoridade. Sem imposição. Apenas observando. Com atenção real. Como alguém que estava, pela primeira vez, disposto a aprender algo fora do próprio campo. Isso. Onde você viu isso? A pergunta saiu mais baixa do que o normal. Menos firme. Mais humana. A faxineira levantou o olhar lentamente. Não havia orgulho ali. Nem desafio. Apenas verdade. No interior. A resposta foi simples. Direta. Minha avó cuidava de bebês assim. O médico cruzou os braços, não em defesa, mas como quem tenta segurar o próprio pensamento enquanto ele se reorganiza. Isso não é um método reconhecido. A frase veio quase por reflexo, mas já não tinha o mesmo peso. A faxineira não reagiu. Continuou olhando para o bebê. E então falou, baixo, calmo, como alguém que não precisava convencer ninguém. Às vezes o bebê não está doente. Está sobrecarregado. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Era um silêncio que exigia reflexão. O pai sentiu aquilo atravessar o peito. Sobrecarregado. A palavra ficou ecoando. Ele pensou nas luzes, nos médicos entrando e saindo, nos exames, nas vozes, nos toques apressados, nas tentativas desesperadas. Pensou em tudo o que tinha sido feito. E, pela primeira vez, considerou que talvez o problema não fosse a falta de ação, mas o excesso dela. O médico passou a mão pelo rosto. Respirou fundo. O olhar voltou para o bebê. E, desta vez, ele não analisava como especialista. Observava como alguém que estava diante de algo novo. O ambiente, ele murmurou, quase para si mesmo. Estímulos demais. Intervenções demais. A mãe fechou os olhos por um segundo. As lágrimas vieram novamente, mas não eram iguais às anteriores. Agora havia entendimento, e isso doía de um jeito diferente. A faxineira desligou a torneira devagar. O som da água cessou, mas o silêncio permaneceu. Ela envolveu o bebê numa toalha macia, aproximou do próprio peito e começou a balançar levemente, sem pressa, sem força, sem insistência. O bebê suspirou, um som pequeno, profundo, como se o corpo estivesse finalmente soltando algo que carregava há tempo demais. E então, dormiu, ali, nos braços dela, sem luta, sem resistência. Simplesmente dormiu. A mãe levou as mãos ao rosto. O pai desviou o olhar. O médico ficou completamente imóvel, porque aquilo não era apenas um alívio. Era uma quebra. Uma quebra de lógica, de ego, de certeza. O pai deu um passo à frente, os olhos agora fixos na mulher que, até aquele momento, era apenas parte do fundo daquela casa. Quem é você? A pergunta saiu sem filtro. A faxineira olhou para ele e respondeu, meu nome é Renata. Houve uma pausa, curta, mas suficiente, e eu só prestei atenção. A frase ficou no ar, simples, mas pesada, porque carregava uma verdade difícil demais de ignorar. Durante semanas, todos ali tinham feito tudo, menos isso. O tempo dentro daquela casa começou a se reorganizar a partir daquele momento, mas não de forma brusca, nem milagrosa. Foi uma mudança lenta, quase imperceptível nos primeiros instantes, como se o próprio ambiente estivesse tentando reaprender a existir sem o peso constante do desespero. O bebê dormia nos braços de Renata com uma tranquilidade que parecia improvável demais para ser real. Não havia contrações no corpo. Não havia respiração irregular. Apenas um ritmo estável, profundo, como se aquele pequeno corpo finalmente tivesse encontrado o lugar onde não precisava mais lutar. A mãe não se afastou. Ficou ajoelhada diante deles, observando cada detalhe,
como se estivesse gravando aquela cena na própria memória com medo de que ela desaparecesse a qualquer momento. O toque leve na toalha, o movimento quase imperceptível do peito do bebê, o silêncio que preenchia a cozinha sem ser ameaçador. Aquilo era tudo o que ela tinha desejado nas últimas semanas. E agora que estava ali, parecia frágil demais para acreditar completamente. O pai puxou uma cadeira e sentou-se devagar. O corpo já não sustentava a postura rígida que ele tentava manter há dias. Passou as mãos pelo rosto, sentindo o cansaço acumulado, o peso de tudo que tinha sido vivido até ali. O olhar voltou para o filho. Pela primeira vez, não havia urgência. Não havia aquela tensão constante de antecipar o próximo grito. Havia apenas presença. O médico permaneceu em pé por alguns segundos. Depois encostou-se na bancada da cozinha. Tirou os óculos. Limpou as lentes com um gesto lento. Não porque precisasse, mas porque precisava de tempo. Tempo para pensar. Tempo para aceitar. Tempo para reorganizar uma estrutura inteira de conhecimento que, naquele momento, tinha sido confrontada por algo que não estava nos livros. Isso não pode ser ignorado. A voz saiu baixa, controlada, mas carregada de uma honestidade que não tinha aparecido antes. Ele voltou a olhar para o bebê, depois para Renata, e, pela primeira vez, não havia resistência no olhar. Havia curiosidade. Real. O que você faz não é um acaso. Renata não respondeu imediatamente. Continuou segurando o bebê com o mesmo cuidado, o mesmo ritmo, como se aquela conversa não fosse mais importante do que manter aquele estado de calma intacto. Depois de alguns segundos, falou. Não é rápido. Não é só uma vez. É todo dia. A mesma coisa. Pouca luz. Pouco barulho. Sem pressa. A mãe escutava com atenção absoluta. Cada palavra parecia carregar mais valor do que qualquer explicação técnica que tinha recebido antes. Ela assentiu levemente, como se estivesse absorvendo não apenas o que estava sendo dito, mas o que estava sendo mostrado. O pai se inclinou um pouco para frente. E funciona. A pergunta saiu quase como um pedido, não por confirmação, mas por esperança. Renata olhou para ele. Funciona quando a gente respeita o tempo do bebê. A frase ficou no ar, simples, mas profunda. O médico respirou fundo. E então falou algo que ele mesmo talvez nunca tivesse dito antes em toda a carreira. Talvez nós tenhamos complicado demais. O pai levantou o olhar lentamente. As palavras bateram com força, porque ele sabia. Sabia que aquilo não se aplicava apenas à situação do filho. Aplicava-se à própria vida. Quantas vezes ele tinha buscado soluções complexas quando o problema pedia algo simples? Quantas vezes tinha ignorado o óbvio por não parecer sofisticado o suficiente? Quantas vezes tinha passado por pessoas como Renata, sem sequer considerar que ali poderia existir conhecimento real? Ele fechou os olhos por um instante. Respirou fundo. E, quando abriu novamente, havia algo diferente. Algo mais silencioso, mais atento, mais humano. A mãe se levantou com cuidado. Aproximou-se ainda mais. Posso tentar? A voz saiu baixa, quase um sussurro. Renata assentiu. Com calma, ela transferiu o bebê lentamente para os braços da mãe, ajustando a posição, guiando o movimento, garantindo que cada detalhe fosse respeitado. Não havia pressa. Não havia instrução rígida. Era aprendizado vivo, presente, direto. A mãe segurou o filho. Desta vez, sem tensão, sem desespero, sem urgência, apenas presente. O bebê se mexeu levemente, mas não chorou. A mãe respirou fundo. Uma lágrima escorreu, mas agora não era de dor. Era de reencontro. O médico observava, sem interromper, sem corrigir, apenas assistindo e aprendendo. O pai levantou-se devagar, caminhou até a janela e, com um gesto simples, fechou as cortinas um pouco mais, suavizando a luz que entrava no ambiente. Ninguém pediu, ninguém sugeriu, mas agora fazia sentido. Tudo começava a fazer. Renata deu um passo para trás, sem se colocar no centro, sem esperar reconhecimento, apenas observando, como sempre fez, mas agora sendo vista, de verdade. Naquela noite, o bebê dormiu por horas, horas completas, sem interrupções, sem gritos,
sem desespero. A casa permaneceu em silêncio, mas não aquele silêncio pesado de antes. Era um silêncio leve, respirável, possível. A mãe acordava de tempos em tempos, aproximava-se do berço, observava, confirmava e voltava. O pai não conseguiu dormir de imediato. Ficou sentado na sala, no escuro, pensando em tudo que tinha sido feito e, principalmente, no que tinha sido ignorado. Pensando em como alguém que estava ali o tempo todo foi a única pessoa capaz de enxergar o que realmente importava. Pensando em quantas outras vezes isso tinha acontecido sem que ele percebesse. Na manhã seguinte, algo estava diferente. O bebê acordou, chorou, mas não como antes. Foi um choro curto, controlado, quase um aviso. A mãe respondeu com calma. Repetiu o que tinha aprendido. E o choro cessou. O médico voltou naquele mesmo dia. Observou, anotou, perguntou, mas desta vez, sem a necessidade de provar nada, apenas querendo entender. E isso mudava tudo, porque o que estava acontecendo naquela casa já não era apenas uma solução, era uma transformação. E transformações assim não terminam no momento em que começam. Elas continuam, se espalham e mudam tudo ao redor. Os dias passaram de forma diferente depois daquela manhã. Não foi uma mudança instantânea, nem perfeita. Ainda havia momentos de inquietação, ainda havia choros, ainda havia dúvidas. Mas nada se comparava ao que aquela casa tinha vivido antes. O desespero que parecia não ter fim começou a perder força, substituído por algo novo. Um ritmo mais calmo, mais atento, mais humano. O bebê já não gritava como se o mundo fosse um lugar insuportável. Agora, quando chorava, havia um motivo mais claro, quase compreensível. Um desconforto passageiro, uma necessidade simples, algo que podia ser acolhido sem pânico. E sempre que isso acontecia, a resposta vinha diferente. Sem pressa, sem excesso, sem desespero. Renata continuava chegando cedo, como sempre, mas nada mais era como antes. Agora, quando entrava na casa, não passava despercebida. O pai levantava o olhar. A mãe a cumprimentava pelo nome. Pequenos gestos, quase silenciosos, mas que carregavam um peso enorme. Não era apenas educação, era reconhecimento. Ela não mudou a forma de trabalhar, não passou a falar mais, não buscou espaço, continuou fazendo o que sempre fez. Mas agora, havia algo que não podia mais ser ignorado. O valor daquilo que ela sabia. O pai começou a observar mais. Não apenas o filho, mas tudo ao redor. Reparava nos detalhes que antes passavam despercebidos. Na forma como Renata diminuía a luz antes de tocar o bebê. No silêncio que ela mantinha durante o cuidado. Na ausência de pressa. Na repetição calma dos mesmos gestos. Ele começou a entender que cuidar não era fazer mais, era fazer melhor. A mãe também mudou. O rosto já não carregava aquele cansaço profundo o tempo todo. Ainda havia marcas, claro, mas havia também algo novo. Confiança. Ela passou a repetir os gestos com mais segurança. Aprendeu a esperar. Aprendeu a observar. Aprendeu a escutar o próprio filho sem medo. E, aos poucos, começou a recuperar algo que pensava ter perdido. O instinto. O médico voltou várias vezes. Mas agora era diferente. Não chegava mais como autoridade. Chegava como alguém disposto a aprender. Observava, anotava, perguntava e, pela primeira vez em muito tempo, aceitava não ter todas as respostas. Aquilo o incomodava, mas também o libertava. Porque entender que nem tudo está nos livros é o primeiro passo para realmente enxergar. Com o passar das semanas, a mudança se tornou impossível de ignorar. O bebê crescia saudável, dormia melhor, respondia ao toque com calma. O corpo já não vivia em estado de alerta constante. A casa, que antes parecia viver em guerra, começou a respirar de novo. As conversas voltaram. As refeições voltaram. O silêncio deixou de ser assustador e passou a ser paz. Uma tarde, o pai chamou Renata para conversar. Sentou-se à mesa da cozinha. Sem pressa, sem formalidade. Levou alguns segundos antes de falar, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado.
Eu quero que você cuide dele. A frase foi direta, mas carregada de intenção. Não como favor, não como emergência, como decisão, como reconhecimento. Renata ficou em silêncio por um momento. Olhou para as próprias mãos. Depois levantou o olhar. Se for para fazer direito, a voz saiu calma, mas firme. Vai ter que mudar muita coisa. O pai assentiu, sem hesitar. Eu sei, e estou disposto. E, pela primeira vez, aquilo não soava como promessa vazia. Havia verdade ali. A mãe apoiou, sem dúvida, porque sabia. Sabia o que tinha mudado. Sabia quem tinha feito aquilo acontecer. A proposta foi aceita. E, a partir daquele dia, Renata deixou de ser apenas a faxineira. Passou a ser parte essencial daquela casa. Não pelo título, mas pelo impacto. O tempo continuou passando. O bebê cresceu. Aprendeu a sorrir, depois a rir, depois a dar os primeiros passos. E cada uma dessas pequenas conquistas carregava um significado maior, porque lembrava de onde tudo começou. O médico publicou um artigo meses depois, sem nomes, sem exposição, mas com verdade. Falava sobre estímulo excessivo, sobre sensibilidade, sobre escuta. Gerou debate, resistência, curiosidade, mas plantou algo importante: dúvida. E dúvida, quando bem usada, é o começo de toda evolução. O pai mudou, não de forma grandiosa, mas em detalhes. Começou a ouvir mais, a observar mais, a decidir menos no impulso. Descobriu que muitas respostas que buscava não estavam em posições altas, mas em pessoas que ele nunca tinha parado para enxergar. A mãe encontrou paz. Uma paz que não vinha da ausência de problemas, mas da capacidade de lidar com eles sem se perder. E Renata continuou, do mesmo jeito, discreta, atenta, presente, sem precisar provar nada, porque o que ela fazia falava por si. Anos depois, aquela história ainda era lembrada, não como um milagre, mas como um ponto de virada, o momento em que tudo parecia perdido, e a solução veio de onde ninguém estava olhando, o dia em que 30 médicos desistiram, e alguém sem título fez o que ninguém conseguiu. Mas talvez, no fundo, nunca tenha sido sobre médicos, nem sobre dinheiro, nem sobre erro. Talvez tenha sido sobre algo muito mais simples, algo que quase ninguém pratica de verdade: prestar atenção. Se essa história encontrou você no momento certo, conta aqui nos comentários o que você sentiu. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E segue o canal para continuar acompanhando histórias que fazem a gente enxergar além do óbvio.